Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Onatec. O que a gente vai ver agora é quando a figura ela é desenhada numa malha quadriculada e a gente vai ampliar ou reduzir essa figura. E quais são as consequências dessa ampliação e dessa redução com relação à medida do lado, à medida do perímetro e à medida da área dessas figuras quando elas estão numa malha quadriculada. Então, vem comigo nessa onda. Então vejamos o seguinte, quando a gente tem uma figura desenhada na malha quadriculada, a gente vai observar a medida dos seus lados, a medida do perímetro e a medida da área. E quando essa figura ela for ampliada ou reduzida, vamos tentar observar quais são as diferenças e o que é que vai permanecer igual. Então dá uma olhada aqui no seguinte, eu desenhei essas duas imagens. Então naquela primeira ali de cima nós temos os 4 quadradinhos. Observe que em cada lado nós temos 2 quadradinhos. Já na figura de baixo, observe que nós temos 16 quadradinhos, que são 4 quadradinhos em cada lado. Então a gente vai observar 3 coisas aí. A medida do lado, que a gente acabou de ver, o primeiro é um quadrado que tem lado 2, vamos considerar que cada pedacinho ali mede 1 centímetro, enquanto que o quadrado embaixo ele tem 4 quadradinhos em cada lado. Então, bora observar aqui. No primeiro quadradinho, eu estou chamando de P de perímetro, ou seja, a medida do contorno dessa figura. Nesse caso aí, essa primeira figura tem perímetro igual a 8 centímetros. Já a medida da sua área é de 4 centímetros quadrados. Observa agora a mesma ideia, só que para a figura de baixo. A gente vai observar que na figura de baixo o perímetro é de 16 centímetros, enquanto a medida da área é de 16 centímetros quadrados. Então, observe o seguinte, se você perceber, a figura de cima em comparação com a figura de baixo, o que foi que a gente fez com os lados? A gente dobrou a medida do lado. Quando a gente dobrou a medida do lado, olha o que é que aconteceu com o perímetro. O perímetro da primeira figura é 8. E a figura 2, a segunda figura, tem perímetro 16. Então, se eu dobrei a medida do lado, o perímetro também vai dobrar. Mas perceba que isso não aconteceu com a medida da área. A primeira figura tem área igual a 4 centímetros quadrados, enquanto que a segunda figura tem 16 centímetros quadrados. Observe que a área aí ela quadruplicou. Então, o que acontece é o seguinte, com as medidas de uma dimensão, nesse caso aí o perímetro, se a gente vai dobrar o lado, o perímetro também vai dobrar. Já se a gente for observar o que vai acontecer com a área, se a gente dobra o lado, a gente vai perceber que a área vai dobrar ao quadrado. Então, é essa relação aí, olha. O dobro do lado vai implicar que a gente vai ter o dobro do perímetro e, no caso da área, vai quadruplicar. Então, é isso que acontece. Se a gente dobrar a medida do lado, o perímetro ali vai dobrar. Se a gente dobrar a medida do lado, a área vai quadruplicar, ok? O mesmo acontece se a gente reduzir a figura. Então, se eu dividir o lado por 2, a gente vai perceber que o perímetro também vai ser dividido por 2. Já com relação à área, a área vai ser dividida por 4. Então, é essa a relação. Então, bora dar uma olhadinha nessas figuras aí. Então, eu tenho 3 figuras. Vamos começar com aquela primeira menorzinha ali. Aquela menorzinha, o perímetro dela é de 10 centímetros quadrados. Ou seja, se eu contar ali o número de tracinhos no contorno daquela figura, eu vou encontrar 10 centímetros. Já a medida da área é de 6 centímetros quadrados. Observa aquela figura de cima ali, ó. A figura de cima, a gente vai ter, por exemplo, se num lado eu tenho 2, na figura de baixo, no de cima eu vou ter 4. Se no outro ali eu tenho 3, na figura de cima eu vou ter 6. Então, a gente pode dizer que a gente dobrou a medida dos lados. E a gente vai perceber que o perímetro vai dobrar, já a área vai dobrar ao quadrado, ou seja, dobrar ao quadrado ela vai quadruplicar. Bora ver agora na outra figura em comparação com a primeira figura. Então, naquela figura ali, olha, se eu tinha um lado 2, aquela dali eu vou ter um lado muito maior. Quanto? Bora perceber aqui, ó. No caso aí, eu vou quadruplicar. Então, se eu quadruplicar, observe que o perímetro vai ficar. Se era 10 centímetros naquela figura menor, na figura maior agora ela ficou de 40 centímetros. A gente quadruplicou.
Já com relação à área, ela vai quadruplicar ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, 16. Vai aumentar 16 vezes, ok? Então, essa temática aí precisa ficar muito atento com relação a isso, que quando a gente aumenta o lado, o perímetro vai aumentar da mesma forma que o lado foi aumentado, ou seja, se dobrou o lado, dobra o perímetro. Se triplicou o lado, triplica o perímetro. Já com relação à área, se a gente dobra o lado, vai dobrar ao quadrado, ou seja, 4 vezes maior. Se a gente triplicar o lado, vai triplicar ao quadrado, ou seja, aumentar em 9 vezes, ok? Então, esse descritor aí, ele tem essa relação, como a gente está vendo aí, ó. Dobrou o lado, dobra o perímetro. Quadruplicou o lado, quadruplicou o perímetro. E com a área é essa medida ao quadrado. Então, perceba, nesse descritor aí, a gente vai observar que quando a gente vai resolver a questão, a gente tem que ficar atento se ele está falando da área ou do perímetro. Então, ele diz o seguinte, ó, na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. O perímetro da figura 2 em relação ao da figura 1 ficou. Então, bora observar. Escolha um lado que seja mais fácil contar. Por exemplo, na figura 1, eu vou contar a base daquele triângulo, que mede 2. Já na figura 2, bora contar ali a base daquele triângulo, que é 1, 2, 3, 4. Então, observa que o lado dobrou. E o que é que vai acontecer com o perímetro? Letra A, ele diz que é reduzido à metade. Letra B, inalterado. Letra C, duplicado. É exatamente essa a resposta. Letra C, a resposta para essa questão. Mas fica atento, se fosse falando da área, a resposta seria a letra D. Então é importante você praticar esse tema para você não confundir quando estiver falando de perímetro e quando estiver falando de área. E para isso, a gente vai fazer esse outro exemplo aqui, olha. Os lados da figura 1 foram duplicados, obtendo-se a figura 2, como mostra a representação abaixo. Na situação, a medida da área da figura 2 é, observa, ele disse que dobrou a medida do lado. O que é que vai acontecer com relação à área? Então, você observa aí que das alternativas, a letra D diz que o quádruplo da medida da área da figura 1, porque nesse caso ele está falando da medida da área, ok? Então, para você praticar o que a gente falou aqui agora, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que tem uma série de atividades falando com relação a figuras na malha quadriculada e suas alterações quando você amplia e reduz essas figuras, ok? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até mais.